saudação a todos que participam desta Assembleia do Povo de Deus. É um privilégio estar me dirigindo a todos neste processo de discernimento que visa a eleição da bispa coadjutora para a diocese. Gostaria de apresentar a minha família, Lázaro, meu esposo, e temos 3 filhos, Lucas, Larissa e Igor. Acredito que o nosso ministério não se consolida sozinho. Precisamos do apoio e da presença de nossas famílias, que nos apoiam e nos dão um suporte para o pastorado. E eles têm sido o meu sustento. A correspondência encaminhada pela comissão eleitoral solicitava que, através de um vídeo, abordássemos os seguintes tópicos. E eu vou seguir pelo seguinte caminho. Inicialmente, irei apresentar alguns eixos para um projeto de episcopado. Em segundo momento, apresentarei o sentido de minha disponibilidade e disposição para o ministério episcopal. Finalmente, abordarei as perguntas das comunidades enviadas pela comissão eleitoral. Todo projeto de episcopado procura a renovação da vida da Igreja, dar continuidade àquilo de bom que vem acontecendo na vida da diocese e consolidar o que ainda não está firme, promover novas iniciativas de missão na vida da diocese e das paróquias. Portanto, eu gostaria de sonhar junto com vocês. Sonhar uma diocese anglicana de Pelotas mais comunitária, mais missionária, mais diaconal, mais autossustentável e com mais formação. Uma diocese mais comunitária. Ter como marca a fraternidade, ou seja, pessoas que partilham seus dons, seu tempo, seus talentos para o serviço comum. Em Atos dos Apóstolos, o chamado e a credibilidade da iniciante comunidade de seguidores e seguidoras de Jesus acontecem quando, pelo testemunho dos discípulos, as pessoas veem quanto se amam. De que forma nós podemos realizar tudo isso? Através de encontros de formação de professores de escola dominical, formação de novos agentes de pastoral, motivar o trabalho de jovens e de crianças nas comunidades e em toda a diocese, a realização de encontros diocesanos, tanto de jovens quanto de crianças, encontros de trocas de experiência, de vivências missionárias, ou seja, que juntos, como comunidade, possamos partilhar os nossos dons, as nossas vivências, a nossa fé, nos ajudando mutuamente a crescer, a fortalecer enquanto comunidade e enquanto comunidade diocesana. Uma igreja mais missionária, transformados por Deus, não guardarmos aquilo que temos experimentado como salvação em nossas vidas. A boa nova do reino e a boa notícia também devem ser levados para as outras pessoas, próximas e distantes, ou seja, a todo mundo. Quais seriam os instrumentos possíveis para que isso aconteça? O desenvolvimento de uma capelania pastoral que terá como objetivo, junto ao bispo diocesano, o atendimento das principais necessidades missionárias e espirituais de toda a diocese, a instituição de novos ministros leigos e a ordenação de novos clérigos. E com certeza, a UMEAB terá um papel fundamental nesta ação missionária, assim como os outros importantes sodalícios, a Irmandade de Santa Cruz, as Filhas do Rei, os Andrelinos, Sodalício do Altar, a educação cristã e, é claro, não poderíamos deixar de mencionar o movimento do Cursilho, movimento este realizado por leigos e que tem um importante fundamento missionário e de resgate de fé. Precisamos, enquanto diocese, ter um olhar especial a este trabalho. Uma diocese mais diaconal. O compromisso da Igreja com o Reino de Deus
também acontece no cuidado e transformação de nosso mundo. Nosso compromisso com o reino deve se manifestar no desenvolvimento e cuidado dos mais vulneráveis da sociedade. Para isso, a Igreja entende a diaconia social como um instrumento de ajuda às pessoas a terem uma vida mais digna, uma vida mais feliz. Na linguagem de Lucas, o próximo daquele homem ferido no caminho foi quem teve misericórdia dele. Um dos principais instrumentos para fortalecer e desenvolver nesse sentido é a Associação Amar. Também nessa direção, acredito ser necessário o fortalecimento da pastoral do pequeno agricultor. Uma diocese mais autossustentável. A missão da Igreja, que é também a missão de Cristo, precisa de comprometimento, partilha de dons e de bens. A autossustentabilidade tem sido um desafio desde o momento da emancipação da Igreja no Brasil. Neste sentido, todos somos responsáveis pela saúde financeira da Igreja diocesana. A Diocese Anglicana de Pelotas possui 11 paróquias, 10 missões e 9 pontos de evangelização. E juntos podemos contribuir para a sustentabilidade da missão da Igreja na Diocese e a partilha de bens segundo nossas necessidades e prioridades. Neste sentido, o Instituto Reverendo Severo da Silva e a Casa das Irmãs Farias podem ser espaços que contribuam nessa direção. Muito temos ganhado neste último período nesse sentido. Cabe a todos nós, como membros plenos da Igreja, melhorar e potencializar, à medida do possível, os recursos que já temos entre nós. Buscar, com certeza, recursos de fora para a implementação de novos projetos e novos avanços para a sustentabilidade de nossa diocese. Uma igreja com mais formação. A formação sempre precisará ser um eixo de um projeto de episcopado. Entendo e acredito na formação continuada do povo de Deus. Formação continuada do clero e das lideranças leigas como uma prioridade diocesana. Formação inclui, além de formação de conteúdos, como história e identidade da Igreja, liturgia, a formação pastoral e a formação espiritual, entre outras. Dentre todas essas, a formação bíblica precisa ter o seu destaque. A Bíblia forma parte do coração da vida da Igreja. A Bíblia estudada, interpretada, é como uma fonte de espiritualidade na vida cristã. Obrigatoriamente, é um elemento fundamental em toda a formação. Tenho acompanhado como o estudo da oração da Bíblia tem fortalecido a vida de pessoas e comunidades desta diocese. Considero de extrema importância que tenhamos uma formação continuada e permanente. E o Centro Diocesano de Formação, em conjunto com o CEA e todas as instâncias provinciais, que tenham um trabalho em conjunto. Entendo o episcopado e o testemunho bíblico é muito claro a esse respeito, como ministério da unidade, ou seja, o episcopado é na vida da igreja local, da vida da diocese, um instrumento de comunhão. O ministério episcopal é, e muito mais numa igreja com o seu jeito de ser, da igreja anglicana, um serviço que procura acolher, potencializar os dons de cada membro de cada paróquia. Por esse motivo, antes de dizer o porquê me disponibilizo para o episcopado, apresento alguns eixos para um possível projeto de unidade da diocese, que deverá ser construído, acolhido e assumido por todos no momento oportuno. Primeiro, eu gostaria de dar uma palavra aos membros leigos da Diocese Anglicana de Pelotas. A vida de todas as comunidades
tem como primeiro destinatário seus membros, alimentá-los e fortalecê-los na fé. Porém, não podemos ficar somente trancados dentro dos nossos espaços de igrejas e salões paroquiais. Somos chamados a transformar o mundo, a sermos luz e fermento na massa. Somos chamados por Deus a testemunhar mediante nossas vidas, mediante nossas vozes proféticas, a presença do reino de Deus na sociedade, no bairro, nos lugares de trabalho, nas escolas, no meio de nossas famílias. O ministério episcopal, neste sentido, é o ministério da companhia, do discernimento e o ministério do acolhimento. Companhia pelo fato de servirmos juntos na missão de Deus. Discernimento para ajudar a todos a descobrirmos a ação e vontade de Deus na caminhada do seu povo. E o ministério do aconselhamento, enquanto se faz necessário sabermos por onde devemos caminhar e, inclusive, indicar os riscos ou provocar uma mudança de rumo quando necessária. Neste segundo eixo, gostaria de dar uma palavra aos membros clericais da Diocese Anglicana de Pelotas. Vocês, meus irmãos e minhas irmãs, são por vocação e canonicamente colaboradores do ministério episcopal. Com vocês, se eleita bispa, quero caminhar, orar, trabalhar e servir com nossos diferentes serviços na construção de vivências na unidade em nossa diversidade, em favor do povo diocesano, do povo da Diocese Anglicana de Pelotas. A toda a Igreja Diocesana, eu digo que me disponibilizo ao episcopado para que com esse ministério de liderança específica eu possa contribuir com aquilo que é definido na comunhão anglicana como as 5 marcas da missão da Igreja, entendendo-as em unidade com a missão de Cristo. Proclamar as boas novas do reino de Deus, ensinar, batizar e nutrir os novos crentes, responder às necessidades humanas com amor, procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de violência e buscar a paz e a reconciliação, lutar para salvaguardar a integridade da criação, sustentar e renovar a vida da Igreja. Recebi da Comissão Eleitoral uma série de perguntas que, por sua vez, esta recebeu de diversas comunidades e sodalícios. Muitas delas, entendo, ter abordado nos eixos do projeto episcopal e no sentido de minha disponibilidade para o ministério episcopal, já apresentadas anteriormente. Mas irei responder as perguntas apresentadas em 3 blocos. Primeiro, visão pastoral. Segundo, visão social. Terceiro, visão financeira. Neste primeiro bloco da visão pastoral, tenho 3 elementos a destacar. Primeiro, eu sou nascida na região, filha de clérigo e trabalhei meus primeiros anos de ministério nesta diocese. Portanto, em geral, esta igreja diocesana não é desconhecida para mim. Sinto-me em casa cada vez que tenho a oportunidade de partilhar a vida e os desafios da igreja. Segundo, entendo claramente a necessidade e a preocupação da diocese em relação às crianças e jovens, do fortalecimento da liderança leiga em todos os níveis, da formação continuada do clero e do fortalecimento do trabalho nas áreas rurais. Partilho da necessidade como igreja de sermos atraentes para novas pessoas, segundo a minha perspectiva, especialmente para os novos casais. Mas mesmo entendendo tudo isso, gostaria de lembrar
que quem atrai, conduz e anima a igreja é Deus, mediante a ação do seu Santo Espírito na vida concreta das pessoas e das comunidades. Finalmente, para concluir este bloco, sonho que as pessoas sintam a igreja como uma escola e casa de comunhão. Escola enquanto lugar onde se aprende a vida em comunidade, onde se desenvolve uma mística, uma espiritualidade e comunhão. Casa enquanto espaço de partilha e desenvolvimento desta comunhão, do serviço e da missão. Tenho tido essa experiência e acredito que naturalmente a partilha de dons e bens acontecerá. Neste segundo bloco, o social, em relação ao casamento homoafetivo, entendo que a minha preocupação ou posição particular não está em questão. O ministério episcopal é um ministério da unidade. Um bispo, ou uma bispa no caso, deve ajudar a toda a igreja no discernimento da ação de Deus no meio do seu povo. Portanto, esta diocese, reunida em concílio diocesano, já definiu o caminho que iremos percorrer nos próximos anos. Se eventualmente o Espírito suscitar novas perguntas, juntos como Igreja Diocesana, teremos a oportunidade de discernir novas respostas. Em relação ao aborto, entendo que o foco que devo considerar como candidata ao episcopado da DAP deve ser pastoral. Acredito que 3 verbos definem a minha ação e postura em relação ao aborto: acolher, acompanhar e educar. Acolher sem restrições. Entendo o Evangelho e as ações de Jesus nessa perspectiva do acolhimento sem limites. Segundo ponto, acompanhar. O acompanhamento é uma dimensão do cuidado pastoral. Acompanhar é uma prática que nos torna companheiros de caminho e nos faz cuidador de todos e de todas, mesmo quando as decisões possam ser diferentes das minhas. Acompanhar nos ajuda a sermos testemunhos da ação e da obra de Deus na vida das pessoas. O terceiro, educar todas as pessoas, particularmente as mais jovens, na responsabilidade e na prevenção de uma gravidez não desejada. Por último, em relação a manifestações públicas de um ministro da Igreja, entendo que é garantida na forma da lei a expressão pública de seu pensamento. Porém, a pessoa terá que ter maturidade para discernir sobre a oportunidade ou não de tal manifestação pública. Acima de tudo, devemos ter o respeito e o amor para com todos. Essa manifestação pública não representa necessariamente o pensamento da Igreja. O terceiro bloco das perguntas se trata do financeiro. Em relação à minha visão no aspecto financeiro, gostaria de ser muito clara. A primeira fonte de autossustento da Igreja Diocesana é a mesma diocese. A nós corresponde o desenvolvimento e corresponsabilidade no aspecto financeiro. Como critério amplo, penso que neste sentido podemos ter otimização de recursos, rigor no controle dos gastos e partilha dos bens. Por outro lado, considero que toda a nossa província está trabalhando nesta direção. É importante manifestar que eventuais recursos vindos do exterior teremos que utilizar os mesmos partindo de 2 princípios inquestionáveis. Primeiro, priorização de investimentos. E segundo,
a transparência da utilização dos fundos. E em relação ao salário, moradia e deslocamento, a resposta é muito simples. Temos que equacionar sempre necessidades e possibilidades. Portanto, se eleita, conversarei sobre isso com a instância diocesana que tem essa responsabilidade. Meus queridos e amados irmãos, vamos caminhar juntos, vamos anunciar as boas novas do Reino, vamos fazer presente a vida e vida em abundância que Deus nos oferta. Tenho certeza que este chamado vem de Deus, não é um projeto pessoal. Por isso, digo, Senhor, eis-me aqui. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão.